os setores que eu mencionei e outros que eu não mencionei. É que sobra o Senado ele mesmo. E atenção, se a gente entra numa coisa de fragmentação, eu quero explicar. Eu considero perfeitamente normal que as lideranças dos movimentos sociais não tem, às vezes, sequer um representante, para não falar que tem proporcionalmente, nem sequer um na Câmara, no Senado, normal que eles denunciem essa situação. É normal que eles queiram um outro sistema de representação que permita que os diferentes setores tenham ali pelo menos uma voz, ou mais do que isso. E não é por oportunismo, porque eu quero me eleger também, não é por isso. É um direito. O Congresso deveria ser a representação de toda a nação. O problema é como nós vamos chegar lá. E a experiência existe, não vamos fazer fetiche de constituinte. Tem um desastre agora do curso no Egito, não sei se você vai acompanhar. O nome do curso é o seguinte: se você joga com as categorias de representação, e a classe também sabe muito bem fazer isso, joga uma contra a outra, dá um favor a uma para não dar a outra, você cria um elemento de divisão, o clássico dividir para reinar. Então a gente tem que saber aonde a gente põe o foco. O nosso problema nesse terreno, quero dizer, é o problema da democracia, da república, que no Brasil ainda não se instalou plenamente. Nós não temos um problema de subrepresentação apenas. Nós temos um problema de representação. É o povo brasileiro que não se sente representado. Foi o povo brasileiro que saiu agora em junho dizendo: com esse Congresso não dá, vocês não nos representam. E é de conjunto que isso tem que ser modificado. E claro, na dinâmica do processo da mudança, da transformação, como o senhor usou a expressão, os setores mais dinâmicos, socialmente falando, movimentos de categorias, setores raciais, de gênero ou outros, vão encontrar a forma de fazer as suas lideranças escritas por partidos diferentes parlamentares terem um reconhecimento. Se o voto for livre, se não for financiamento eleitoral, se não for controlado por um Senado, se for por uma verdadeira Assembleia de Representantes unicameral, proporcional, sem representação empresarial, de preferência sem financiamento empresarial, de preferência pública, como eu acho que deve ser uma Assembleia Constituinte. É um caminho difícil, não vou dizer que é fácil. Antes de terminar, eu queria fazer uma exceção na questão indígena. Eu não peço que ninguém vote comigo nessa questão, não é a hora de ser. Até porque, em primeiro lugar, tem os próprios representantes dos indígenas. Mas, para ser honesto, eu quero dizer que eu faço uma exceção. Existe uma nação no Brasil, nações, como diziam outros, que foi esmagada no processo de construção da nação brasileira. E que está hoje dispersa pelo território nacional e impedida pelo fato da dispersão de ter uma representação mínima. Não tem como. Se todos os índios fossem, como na Espanha, como assim, mal comparando, fossem bascos, bastaria que o País Basco votasse em massa nos candidatos do País Basco, eles teriam uma representação básica na Câmara e no Senado. Mas no Brasil não. Tem índio aqui na periferia de São Paulo, tem abuso, e depois tem índio espalhado no Brasil inteiro. Mas não tem como eleger um deputado para o Estado único. Existe solução para esse problema. Há outros países, inclusive aqui na América Latina, que fazem isso, tem uma PEC tramitando no Congresso que eu acho que é justa e acho que é uma ideia a ser debatida. Por que não se cria na Assembleia Constituinte uma representação de 4 ou 5, que é proporcionalmente que daria meio milhão de índios na população nacional? Por que não se cria 4 ou 5 vagas para a representação indígena? De modo que todos os indígenas de qualquer estado votassem não para os deputados do seu estado, mas exclusivamente para a representação desses 4 ou 5, segundo as correntes políticas que ali se constituíssem. Essa seria uma maneira, na minha opinião, de contemplar uma verdadeira questão nacional não resolvida no processo de formação da nação brasileira. Até para integrar, porque hoje estão completamente excluídos da sociedade. Basta ver esses acontecimentos recentes aí, no tempo maior, no Maitá, atualização do governo. Bom, termino entrando na parte definitiva. Meu tempo acabou, eu vou beneficiar do que sobrou, rapidinho, se desconta a volta. Quem vai convocar uma Assembleia Constituinte? No debate que a gente teve no Seminário Nacional, apareceu essa questão. Eu queria dar um exemplo de um estado do Brasil, onde o plebiscito meia boca para resolver um problema de criar ou não um estado desmembrado. E questionou, mas quem vai convocar? Esse governo essas instituições, esse Congresso, essa Assembleia Legislativa, não faz, ela não nos
representam. Bom, aí é uma sinuca de bico. Se eles não nos representam, eles não convocam. Então quem convoca? É um problema difícil, não tem fórmula aritmética, mas a gente pode aprender com a experiência. Como foram colocadas as assembleias constituintes na Bolívia, na Venezuela e no Equador, por exemplo. Não sou obrigado a repetir, nem tomo como exemplo, principalmente eu não tomo mesmo a Constituição Bolivariana como um modelo para nós. Boa sorte, bora, se quiser o processo é estudar. Mas como chegou lá? Da seguinte forma, o candidato a presidente colocou na sua plataforma, na eleição, que ele, uma vez eleito, ia entregar o poder a uma Assembleia Constituinte que ele ia colocar. Ele ganhou a eleição, ele tinha mandato e foi lá e fez. Não foi fácil não. A justiça não queria, os deputados tudo estavam se achando bem grave, que eles iam passar para segundo plano, mas como tinha um apoio do povo, passou. Então, na minha opinião, cada país é um país, estudar com calma essas coisas, mas a Dilma, se quiser ouvir as ruas, quando ela disse em junho, ela tem que se comprometer na campanha eleitoral com a batalha com uma constituinte exclusiva e soberana para fim de reforma do sistema político. O céu não vai baixar a terra, quem acredita que isso possa acontecer, o céu não vai baixar a terra, mas nós vamos abrir um caminho, uma via, para que as aspirações sociais mais contidas encontrem a via. Porque nesse Congresso não vai ter reforma agrária, nunca. Com a elite ruralista que ele está e tem que estar e vai estar cada vez mais. Com esse Congresso não vai estatizar nunca nada, porque as pessoas aqui estão virando subordinadas, não vai. Com esse Congresso não vai nem para coisas menores, desmilitarizar a PM. Foi um decreto da ditadura. Isso hoje está treinado nas instituições brasileiras, no judiciário e a polícia. Esse Congresso faz parte, não vai mudar isso. Então, às vezes eu não quero cair uma coisa e jogar uma água fria, sobretudo os companheiros sindicalistas, que fazem, por exemplo, campanha por 40 horas. É justo? Eu não posso descartar que uma grande pressão, por exemplo, a greve geral, passa em um projeto de 40 horas. Mas é difícil, é muito difícil. Por causa da composição que eu procurei explicar, talvez deve ter tomado um pouco de tempo, mas essas coisas a gente precisa aprender para poder explicar para os outros. Não é que o Congresso não é o meu amigo que foi eleito, tem que explicar como funciona. E como funciona desse jeito. Nós temos uma política que está na pauta, primeiro isso, tem 8 meses para a campanha eleitoral, 7 meses para o plebiscito. E isso não é uma coincidência do tempo. Isso é uma extraordinária possibilidade de a gente fazer uma campanha política que penetre fundo no país. Eu não disse, mas é importante, depois que a Dilma recuou para o plebiscito da presidente, depois, o Datafolha fez uma pesquisa, a maior pesquisa do Datafolha já feita fora de período eleitoral, com mais de 4.000 pessoas, se não me engano, em não sei quantos municípios, e deu 73% a favor da Assembleia Constituinte. Não é do plebiscito da reforma, da Assembleia Constituinte. Um mês depois, portanto já depois das eleições de junho, o governador Tasso Genro, lá do PT do Rio Grande do Sul, que tem um mecanismo chamado de gabinete digital, que é uma pesquisa que ele faz digital, consultou 120 mil gaúchos e deu 80% da Assembleia Constituinte. Essa questão está posta. A prova é que pesquisa oficial nenhuma outra mais para o assunto. Essa é a pergunta que não pode ser feita. Essa é a pergunta que nós vamos fazer. Muito obrigado. Muito obrigado.